servo, fala por intermédio do teu servo, pois nós queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Para quem não me conhece, meu nome é Eurípides, eu sou missionário da Jocum, sou pastor de uma igreja, sou pastor auxiliar de uma igreja em Goiânia chamada Sal da Terra, Ministério CNA, Centro Mundial de Adoração. E Deus tem nos usado aí nessa questão da saúde da igreja, amém? Quantos querem ser tocados por Deus nessa noite? Feche seus olhos. Eu quero orar por você, amém? Pai, derrama aquela medida de graça, de unção, só o Senhor pode derramar da tua vida. Nós queremos ser ministrados pelo Senhor. Queremos ouvir tua voz, queremos conhecer a tua vontade para as nossas vidas. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Libera a unção. Eu preciso, Deus, que a tua presença seja assim arrebatadora no nosso coração. Nós queremos ser transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amado, Deus falou no meu coração. Eu queria, sem nenhuma dificuldade de dizer essa afirmação, eu queria que em poucas palavras, eu acredito que eu estou muito mais dependente daquilo que Deus vai tocar na sua vida do que daquilo que eu vou falar aqui. Amém? Talvez um versículo que eu leio é suficiente para Deus tocar na sua vida. Porque não é o pregador que é eficaz. O que é eficaz? Eu não sou eficaz. E a minha oração é que o Espírito Santo toque na sua vida. Amém? Eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar que eu vou falar para vocês aqui daquilo que eu acredito ser a maior ferida da minha geração. A maior ferida. Eu acredito que uma das maiores feridas da minha geração é uma coisa chamada enfraquecimento do homem. Nós nunca vivemos um tempo aonde os homens se tornaram e se tornam a cada dia a espécie mais fraca do planeta Terra. E eu não estou falando de homem no sentido de humanidade, eu estou falando de macho, figura masculina. Eu entendo que, infelizmente, amado, nós nunca vivemos um tempo onde nós, homens, estamos nos tornando a cada dia mais fracos. Eu entendo que uma sociedade fraca é fruto de uma família fraca. E uma família fraca é fruto de homens fracos na sua masculinidade, homens fracos na sua hombridade, homens fracos no seu caráter. Eu não sei se você sabe, mas nós somos hoje no Brasil, no mundo, mais de 500 milhões de crianças que não possuem a figura paterna na sua vida. Nós temos mais de 500 milhões de crianças que vivem sem pai. Só no Brasil nós temos cerca de 51% das famílias brasileiras sem a figura paterna na sua vida. Sem a figura paterna. 51% das famílias não tem mais a figura paterna. E não sei se você sabe, cerca de 60% dos pais homens, estão abusando das suas filhas no Brasil. 60% dos pais machos estão abusando das suas filhas.
cada 7, entre 10 mulheres foram abusadas no Brasil. De cada 7 entre 10 mulheres. Se você for em qualquer presídio, 80% das pessoas que têm ficha de assassinato, pessoas que já foram sentenciadas, 80% não possuem pai. Você sabe o que é o mais triste? 70% das pessoas que estão aqui, nesse ambiente aqui, tem uma família disfuncional. 30% das pessoas que estão aqui nesse ambiente tem uma família modelo. Parece um absurdo falar isso. E eu não tenho medo de falar isso. Qualquer igreja que eu vou, amado, 30% da igreja, as famílias são exemplos acessíveis. 70% passam sérios problemas ligados ao alcoolismo, ligados a abuso, ligados à passividade, ligados a divórcio, ligados a adultério. A maioria dos problemas existentes na sociedade, ligados à violência, ligados à perversão, ligados a problema de identidade, imoralidade, orbita em volta de um eixo chamado ausência paterna. Se nós não invertirmos, se a gente ficar achando que o problema para resolver a sociedade é escola, o problema para resolver a sociedade é mais saúde, o problema para resolver a sociedade é educação, não, tudo isso faz parte, mas a principal ferida de uma sociedade é uma sociedade onde homens não exercem a sua paternidade. Nós vivemos hoje uma sociedade de homens profundamente fracos. E o problema da sociedade sempre será a figura paterna. Sempre será. É curioso quando você lê aquele texto, assim, é bem interessante quando você lê aquele texto de João 17, 5, que diz o seguinte: Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que nós vivíamos antes da fundação do mundo. Pai, glorifica-me junto a ti, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Queridos, antes do mundo existir, todo o universo foi criado a partir do relacionamento de um pai com um filho. A origem do universo nasce na paternidade de Deus. Então, na verdade, o centro da cura na vida das pessoas é a questão da figura paterna. Mas o cara pode viver a vida toda longe do pai, não sabe quem que é o pai, mas parece que alguma coisa assim é um imã. Ele quer o quê? Ele quer o pai dele. Nem que você vá lá no presídio, olhe no olho dele, seja rejeitado, mas você quer encontrar seu pai. Todo ser humano tem uma necessidade gritante dentro dele de se encontrar com o seu pai. E se eu for assim tocar nas feridas do seu coração, a maior dor que você tem é a dor do seu pai ausente, do seu pai que rejeitou. Porque mãe é um ser assim que não explica. Mãe é um ser que não explica. Mãe é mãe. Que frase é essa? A gente tem mãe, todo mundo tem mãe. Alguns foram abandonados, que é o meu caso. Eu fui abandonado pela minha mãe quando eu tinha 1 ano e 3 meses. Só fui conhecer minha mãe quando eu tinha
quando eu tinha 21 anos, eu bati na porta da casa dela para conhecer. Mas parece que por mais que uma mãe nos abandona, por mais que uma mãe, mas sinceramente, lá no fundo, parece que é mais difícil ser rejeitado por um pai. Vai numa boca qualquer aí, vai no tráfico, vai numa cracolândia, no olho do furacão do tráfico, e pergunta para qualquer menino daquele ali se ele tem raiva da mãe. Tem? Não. Eles têm raiva de quem? E o que eles tentam achar na vida de um traficante? O pai que ele não teve. Então, quando o traficante fala assim, está aqui, você vai pegar essa arma aqui, você vai cuidar dela. Está vendo essa cadeira aqui? Você vai sentar nessa cadeira aqui, você vai ficar o dia inteiro aqui com esse radinho na mão. Está vendo essa pipa aqui? Você vai empinar essa pipa aqui toda vez que você vê um problema que surgir nessa comunidade. Está vendo esse papelote aqui? Você vai vender 10, esse aqui você vai me trazer esse dinheiro. E ai de ti se você não trazer esse dinheiro para mim. Você sabe o que esse menino está vendo nesse homem? Alguém que deu objetivo na vida dele, sentido. Nem que seja o mais doente sentido da vida, mas alguém me deu uma ordem. Todos nós precisamos de um pai que nos oriente. Amado, eu não sei se você sabe, mas uma quantidade enorme, eu não sei qual é o percentual, de jovens que estão cruzando as fronteiras clandestinamente no Brasil, entrando no México, embarcando em navios, entrando aí nas fronteiras do Brasil, dos Estados Unidos, sumindo no mundo, para tentar se alistar no Estado Islâmico, para ter um doido que coloca uma bomba no corpo dele para ele explodir. Pelo menos a vida dele vai ter sentido, nem que seja para matar alguém. Por quê? Você vai falar com essas pessoas, você sabe o que elas não tiveram? Pai. Pai. Toda a criação, como eu já disse, nasceu a partir da relação do pai com o filho. E é curioso, foi uma coisa difícil de ouvir. A maioria de nós queremos um Deus e não um pai. Sabe os ginásios que você vê lotado aí com 20 mil pessoas? Sabe esse ginásio? As pessoas com suas campanhas, com as suas fotografias na mão, lotando o ginásio. Sabe o que essas pessoas querem na vida? Elas não querem pai. Elas não querem um Deus que se revela como pai. Elas querem Deus. O que é fácil servir a Deus? Você apenas canta louvor para Ele, dá uma oferta para Ele, dá seu dízimo para Ele, senta num banco, diz que frequenta uma religião todos os dias, mas quando você precisa olhar para Deus como um pai, foi isso que Jesus fez. Isaías falou de Deus como Senhor das hostes celestiais, Jeremias, Ezequiel, Oséias, todos eles apresentaram Deus na perspectiva de um Deus que constrói o universo, um Deus soberano, um Deus que planejou todas as coisas. Mas quando Jesus veio falar a respeito de Deus, você sabe o que Deus Jesus veio revelar? O nosso Pai. Por isso, que quando Ele vai ensinar a gente a orar, Ele não ensina a gente a falar com Deus, Ele ensina a gente a falar com o nosso Pai. Pai nosso que está nos céus. Eu só santifico o nome de Deus, quando eu entendo que Ele é meu Pai. Eu não sei se você sabe, no Brasil isso não é assim.
Se você for numa mesquita muçulmana, principalmente nos estados do Estado Islâmico, você vai ver escrito assim, na parede, quando você entra lá dentro do salão: só Alá é Deus e não Pai. O muçulmano não vê Alá como Deus, como Pai, vê Alá como Deus. Uma das maiores feridas do Islã, eles ensinarem que a figura paterna não cabe na figura de Deus. E sinceramente, amado, eu acredito que muitas pessoas aqui, e muitos dos problemas que a gente vive, está diretamente ligado ao fato de a gente não conseguir ver Deus como Pai. Por quê? Porque a rejeição paterna do nosso pai físico é a pior dor que um ser humano pode enfrentar. Alguém, tempo atrás, eu vi um artigo: se você pegar uma faca e enfiar no braço de um ser humano e descer essa faca com ele acordado até o braço, ou até mesmo numa perna, se enfiar uma faca aqui e descer, o cérebro instantaneamente apaga a pessoa. Que é uma dor tão profunda na carne que a única forma do cérebro se defender, amenizar a dor, é desmaiando a pessoa. Você sabe qual é o pior que eu fiquei sabendo? Que emocionalmente, quando você sofre uma rejeição de um pai, emocionalmente o cérebro sente literalmente como se fosse uma carne, como se fosse uma faca rasgando a sua carne. A dor da rejeição, amado, é uma dor que o cérebro assimila como física, machuca o cérebro. E infelizmente isso fica com a gente pelo resto da vida. Paternidade é algo tão sério, amado, que constrói o nosso próprio caráter. Muitas das nossas desonestidades, muitos dos problemas que a gente tem na vida está diretamente ligado ao quanto a gente sofreu. E hoje nós temos vivido aquilo que eu tenho chamado uma epidemia de homens fracos. Homens estão cada dia mais sem expressão, fracos na sua expressão. Meninos estão cada dia menos. A cada dia os meninos não estão aprendendo a ser macho, macheza, aquilo que mulher ama. Nós somos uma geração de homens profundamente femininos, uma geração de homens que ficam o tempo todo em depressão porque não são amados pelas suas mulheres. O homem não foi feito para ser amado. Quem foi feito para ser amado é mulher. O homem foi feito para ser respeitado. Só que os homens estão tendo depressão porque não são amados. Amado, nossos avós estavam nem aí se a mulher amasse eles. O que os nossos avós queriam? Ser respeitado. Talvez seu avô nunca levou um beijo da sua avó, mas para ele, hoje os homens estão tudo atrás. Pastor, a mulher não me ama. Um coitadismo terrível. Um homem tudo fraco. Cada dia os pais estão desaparecendo dentro de casa. Nós somos uma geração de homens cuidados por mulheres. A meninada de hoje, a maioria só é cuidado por mulheres. E a maioria dos meninos estão absolvendo o mundo feminino. Não são gays, boa parte não são gays, mas também não é homem. É uma geração de homem cheiroso. Uma geração de homem tudo com cabelinho assim, sabe?
Uma geração de homem tudo engoma, tudo bonitinho, parece uma mocinha. Você vai cumprimentar os caras, você não consegue mais cumprimentar um cara assim, não. Você não consegue, você vai cumprimentar um cara. Os homens estão tudo menina, tudo mulherzinha. Aí tem uma palavra que não pode falar, mas quase sai. Isso é terrível. Está faltando macheza. Esse tempo atrás uma mulher falou assim para mim: essa sociedade é machista. Pois não é mais. A geração do meu pai era machista. Essa geração não é machista, essa geração é feminista. Os homens de hoje são femininos. Por quê? Porque como os homens estão desaparecendo, os que sobram precisa se encaixar no mundo forte. Qual é o mundo mais forte hoje? O masculino ou o feminino? E para ele se encaixar, eles têm que pelo menos parecer com as mulheres. Por isso nós somos uma geração de homens assim, cada dia mais parecido com mulher. Você está rindo, mas a coisa é séria. Quem é que toma conta das crianças em sala de aula? Homens ou mulheres? Quem dá aula em escola dominical? Homens ou mulheres? Quem dá aula nas escolas? Homens ou mulheres? E quando são homens, são o quê? Gays. A maioria é homossexual. Quem está discipulando os meninos hoje é a militância gay nas escolas. Se tem homem dando aula nas escolas, não estou dizendo que não exista, a maioria é militante gay. Nós vivemos uma geração, amado, profundamente fraca na sua masculinidade. Não sabemos ser homens, não sabemos ser macho, não sabemos ser esposo, não sabemos ser pai. Não sabemos ser pai. E o pior, presta atenção, quando fala de homem de Deus, é muito difícil você achar alguém que fala assim: eis ali um homem de Deus. A maioria tem sérios problemas de caráter. Olha o que virou essa nação. Olha o que virou esse bando de político endemoniado, servos de Satanás. Tinha que apodrecer na cadeia. Esse bando de vagabundos. Desculpa, eu sou profeta. Profeta que é assim: a espada está na raiz. Quem não produz fruto tem que ir para o fogo mesmo. E sinceramente, eu acho que Deus vai começar a derramar um juízo sobre a figura masculina. Aí a gente coloca uma mulher lá só para ser bode expiatório, porque essa coitada não fez nada, porque ela foi usada e abusada por Lula, por Disseu, por essa cambada, essa corda de filhos de Satanás. Fez essa mulher, até os erros dela, mas ela foi usada, ela foi assim, bode expiatório, que no final todo mundo enxovalhar e apedrejar ela. Sim ou não? É o que acontece com a maioria das mulheres. Um bando de homem fraco, pinguço, que tá o Lula lá, só sabe mexer a cara. A Dilma carregando essa nação nas costas. E o Lula lá. Tá na cachaça, Lula lá. Mas isso não é diferente da maioria dos lares, não. É um monte de mulher carregando filho nas costas, levantando 5 horas da manhã para colocar comida dentro de casa, e um bando de homem viciado em PlayStation, dormindo até meio-dia no sofá da sala. Nós nunca tivemos uma geração de homens tão barbados. Desculpe os homens que têm barba aí. Se você não caber nessa turma, não se sinta constrangido. Amém? Não se sinta ofendido. Mas eu nunca vi uma geração de homem tão barbado, mas que você vai conversar, é só menino. É um bando de menino com barba.
não sabe orientar sua família, não sabe sustentar, as esposas estão tudo ansiosas. Nós somos uma geração de homens femininos e mulheres masculinizadas. Por que nós somos uma geração de homens femininos? O cara está com 35 anos de vida, dependendo da mamãe ainda para sair com a namorada. Em crise, se vai fazer um curso de CorelDRAW no Instituto Universal Brasileiro. Nem existe mais, né? No Senado. Enquanto as mulheres estão chegando aos 30 anos na segunda faculdade, fazendo doutorado e entrando no mercado de trabalho. A maioria, se eu pego 10 casais, 9 mulheres já estão inseridas no mercado de trabalho e uma tentando se encontrar. De 10 homens casados, 2 estão no mercado de trabalho inseridos e 8 estão em crise porque não sabem o que querem fazer da vida. Por que nossos homens estão assim? Porque eles não tiveram pais que os ensinassem. Porque quem gera homem é homem. Primeira Reis 2:2. Essa pregação aqui é totalmente fora dos parâmetros da exegese, tá? Estou falando versículo e eu não estou pregando. Primeiro de conversa. Primeira ministração foi pregação, tá? Mas não, eu estou cansado, eu estou abrindo meu coração. Estou conversando com meus irmãos, amém? Amém. Uma mesa, conversando com vocês, não estou pregando não. Primeira Reis 2:2 fala o seguinte: Davi fala: eu vou para o caminho de todos na terra. Qual é o caminho? Da morte. Esforça-te e ser homem. Amado, para ser homem a gente precisa se esforçar. A gente não vira homem de um dia para o outro. Você já viu nas tribos de indígenas? O menino, quando ele está virando homem, ele enfia a mão numa luva de formiga. O menino, quando ele vira homem, ele vai lá e alguém faz uma cicatriz no rosto dele. O menino, para virar homem, ele sofre. Por quê, amado? Virar homem dói na carne. Lembra lá no povo judeu? Quando o menino era marcado como homem, fazia uma circuncisão nele, doía. Quando chegava uma determinada idade daquele menino, Babaracá, eu sempre confundo, Babaracá ou Bar Mitzvah, do menino nunca, alguém sabe? Eu sempre confundo, Bar Mitzvah. Quando o menino queimava os brinquedos dele, ele chorava, mas ele sabia que tinha que virar homem. Mas se você perguntar para um índio, se você perguntar para um judeu, se você perguntar para uma determinada cultura, qual foi o dia que você virou homem? Vai falar, naquele dia, naquele ritual, a marca está aqui, ele tem um colar, ele tem um toque, ele tem alguma coisa. Você sabe o que acontece com a gente? A gente nem sabe o dia que a gente virou homem, se é que a gente virou. Se é que a gente virou. Mas quando a gente tem coragem, como Paulo fala, eu deixei as coisas de mim. Quando a gente tem coragem de deixar as coisas de mim, se esforçar dentro de casa para pagar nossas contas, para trabalhar muito. Amado, você sabe o que eu entendo que é um homem de Deus? Se você perguntar para mim assim, eu diria, o que é um homem de Deus? Um homem de Deus é um homem que, acima de tudo, ele ama o seu Deus. E ele inspira a sua esposa, ele inspira os seus filhos a amarem e a respeitarem a Deus. Amém? Um homem de Deus é um homem que ele tem como única missão de vida amar, 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 amar e amar a sua esposa. Cuidar dessa mulher como um bem que Deus deu para ele, como Adão, cultiva e guarda o seu jardim.
E eu entendo que um homem de Deus, primeiramente, ele ama a Deus e inspira a sua família. Segundo, ele ama a sua esposa e cuida dela. E terceiro, você sabe o que um homem de Deus é? Um homem que trabalha, e ele não acredita que R$1 na casa dele alguém é responsável em pagar. É tudo ele. Se a mulher trabalha, é algo que eles decidiram, mas no final toda a responsabilidade é dele. Mas nós somos uma geração de homem viciado em PlayStation, viciado em essa geração de homem, sabe? Eu vou falar uma coisa, eu estava no shopping essa semana, lá em Goiânia, aí me passa com esse cavalão de 25 anos, vestido de Jedi, de Mestre Yoda e de Chewbacca lá. Eu virei a cara e falei assim, não fala, me deu vontade, vira homem, rapaz. Vai assumir uma mulher, vai cuidar de um filho, vai trabalhar, cuidar de uma esposa, deixa essa infância para trás. Paulo disse, eu tive que deixar as coisas de menino. Tem muita coisa na sua vida que não muda porque você não deixa essa vida de menino. Nós somos uma geração de homem que não sabe abandonar os skates, amado. Esses cavalão, vai lá no shopping, você vai ver que eles homens lá, parecendo uns meninão, os bebês de 80 quilos. É os adolescentes. Não se sabe mais quando, não, estou falando para você que neurologicamente não se sabe mais quando termina a adolescência. Se você perguntar para um médico neurologista quando é que termina a adolescência, ele não sabe mais. Adolescência não sabe mais. Porque cada dia a juventude, a maturidade está sendo protelada. Vai nas academias, vai nos shoppings para você ver. Um bando de menino. Eu, sinceramente, eu tenho dó no pé de hoje. Porque tem muito menino, só não tem homem. Agora presta atenção. Uma outra ferida que nós temos na nossa sociedade, ela é fruto do enfraquecimento dos homens, que é uma coisa chamada insegurança feminina. Nós nunca tivemos uma geração de tantas mulheres inseguras. Elas não se sentem seguras com seus maridos. Elas sabem que se elas pararem de trabalhar, mano, eu conheço um homem que a mulher está passando fome, não tem nada na geladeira, o cara não consegue dormir. Bota cicuta no leite e morre. Mas Jesus falou isso. Você vai escandalizar seu irmão? Faça o quê? O que Jesus disse? Pai, você está escandalizado comigo? Eu estou mandando esse bando de homem morrer? Mas Jesus falou a mesma coisa, velho. Amados, um cara fica dormindo até meio-dia, 2 horas da tarde, com um monte de água para cortar, e fica lá fazendo os gatos dele, ligando. Ele vira homem, meu amigo. Até quando você vai ficar ligando energia por conta dessa preguiça sua? Homem que é homem, até com a meia, bota um café lá dentro. Cua, vai para uma construção, vende café lá. Vai lá, cua aquele café, bota o bairro, ele arruma uma meia, ele tem. Aí ele pede umas 3 colheres de café emprestado. Pega lá uma garrafa com um café, vai lá na construção, cafezinho aí, cafezinho. Amado, ele vai vender um café por 50 centavos. Vai ou não vai? Aí ele pega aquele cafezinho que ele vendeu por 50 centavos, somou, vai dar lá uns 8, 10, 15 reais. Ele já compra um pó de café. Boa doida. Isso que é meio de homem, né? Aí ele já compra um coador, um pó de café. Tá bom, mulher. Ele já compra um coador, um pó de café. Aí na segunda vez já compra uma garrafa. Na terceira vez já compra uma
caixa térmica. Amado, em pouco tempo ele já tem uma lanchonete. Os nossos avós eram assim. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi, meu pai errou demais comigo. Meu pai era um homem, meu pai teve os erros dele comigo, e feio. Meu pai aprendeu a ser pai dentro de grade de presídio. Virou um pai maravilhoso, mas teve que ser trancado numa jaula igual bicho. Ele falava isso para mim. Para mim virar pai, eu tive que ir com uma grade igual bicho. Mas meu pai era o seguinte: 6 horas da manhã, vocês iam estudar à tarde, bora menina, bora para o supermercado. Meu pai tinha um supermercado. A gente completava 18 anos de idade. E chegava a levantar você cedinho, se você não estivesse na escola, levantava você cedinho o seguinte, para arrumar um emprego. Aqui no supermercado você não trabalha mais comigo mais nada. Você vai arrumar um emprego. Você só entra dentro de casa se você arrumar um emprego. Não quero saber, se vira. Meu primeiro emprego foi um balcão, uma lanchonete, uma faculdade. Fui porta por porta, portanto, se eu não podia voltar em casa, eu tinha que voltar em casa já com um papel mostrando que eu tinha arrumado emprego. Aí quando você arrumasse emprego, ele chegava para você e falava assim: possível, mas eram 3 homens. Esse mês você paga a luz, tá? Ai, se cortar. Esse mês você paga a água. Quanto era o telefone, acabou. Por isso que todo mundo controlava, porque não sabia quem ia ficar com o telefone aquele mês. O telefone vinha o quê? Porque cada um monitorava o outro. Sai desse telefone, porque se for você mesmo que pagou o telefone, vai acabar com o dinheiro. Ficava desempregado. Vai pedir emprego. Estava trabalhando, não para, sai agora para arrumar emprego. Aí quando não arrumava emprego, tia, posso dormir na sua casa porque eu não tenho emprego. Muito ignorante, meu pai. Mas ele ensinou a gente a trabalhar esse mundo. Nem que a gente quisesse, a gente não conseguia seguir. Não é bom. Bom. Rapaz, meu pai era um negócio assim, um negócio que ele é o homem. Amado, nós somos uma geração de homens fracos. Não sabemos orientar nossos filhos. E por conta dessas mulheres inseguras, elas acabam gerando um monte de solteirões dentro de casa. Porque elas não têm marido, aí elas querem manter os filhos eternamente dentro de casa. Não, o que está acontecendo na nossa geração é isso. Como essas mulheres não têm homem, elas fazem dos seus filhos machos os homens dela. E aí a gente transforma essa geração em homem doente. As filhas ficam eternamente solteironas dentro de casa. A maioria das mulheres não estão se casando hoje porque as suas mães doentes não deixam. Vivemos uma coisa chamada marginalização da figura feminina, da figura masculina. Marginalização por quê? Porque os homens ficam à margem. Mulher está sempre envolvida, você pode contar com mulher, você organiza um evento, as mulheres estão por dentro, os homens ficam lá. Mas eu fui pregar esse tempo atrás num evento em África do Lindóia, e eu cheguei lá, estava aquele povão lá assim, uns 3 anos que eu fui pregar. E aquele 2.000 pessoas. Aí eu fiquei empolgado. Vou pregar agora para as povas, porque isso é uma bênção. Só que eu não sabia que era congressos integrados. Era ministério de homens, mulheres e jovens. Aí eu disse: não, pastor, você vai pregar só para os homens. Aí eu disse: aí separaram. 1.000 e tantas mulheres ficaram no salão. 600 e tantos jovens ficaram no outro salão. 40 homens. Você está rindo, você devia chorar. Amado, posso falar uma coisa? Você sabe que muitas das vezes a gente não pode contar com os homens dentro da igreja?
Porque eles já perderam a autoridade há muito tempo dentro de casa. Geralmente os homens são fracos na vida espiritual, porque eles geralmente têm uma vida de imoralidade escondida. Muitos homens não oram, muitos homens não dão testemunho, muitos homens não têm a iniciativa de ir para frente, resolver. Por quê? Porque eles já estão fracos moralmente. Mas Deus vai restaurar, e eu vou ver uma geração de homens fortes. Em nome. Porque eu acredito que Deus vai restaurar a figura masculina. Eu creio nisso. Eu creio que as mulheres vão poder parar de ser inseguras. Eu creio que as mulheres vão parar de ter que tomar a frente de coisas que elas sabem que são os homens. 1 Coríntios 4,15 fala o seguinte: porque ainda que tivesseis 1000 líderes, vocês não têm contudo muitos pais. Paulo fala: olha, vocês podem ter muitos líderes, mas você sabe o que na verdade a gente precisa ter na vida? Pai. Lembra do Timóteo? O Timóteo era pastor de qual igreja? Quem sabe? Você aprendeu na escola dominical, eu acho que você esqueceu. Qual era a igreja que Timóteo era pastor? Igreja de Efésios, né? Cidade de Éfeso. O que tinha na cidade de Éfeso? Templo da deusa Diana. Quem eram os líderes da igreja da deusa Diana? Mulheres. Aí sabe o que acontecia? As mulheres se convertiam e vinham frequentar a igreja de quem? Do pastor Timóteo. E como elas já eram líderes lá na cidade de Éfeso, a liderança feminina era muito forte na cidade de Éfeso. Essas mulheres vinham para a igreja de Timóteo, lá que ele era pastor, e começavam a tomar a frente de tudo. Timóteo tinha sérios problemas de passividade, porque Timóteo foi criado por homens ou por mulheres? Paulo, sabendo que Timóteo foi criado por mulheres, e o texto fala que Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Então ele tinha uma alma dividida. Você vê que o jugo desigual era já na família de Timóteo. E aí mulheres cuidaram desse menino. Não que isso não seja importante. Amém? Uma vida de oração de uma mulher que cuida dos seus filhos. Mas, amado, em se tratando de identidade masculina, a mulher não consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é um homem. Por isso que Paulo teve que fazer o que com Timóteo? Receber como o quê? O filho. Paulo fala: Timóteo, o meu verdadeiro filho. Muitas das vezes você não consegue fluir na sua vida, porque até hoje você não achou um pai que pudesse te ensinar a ser homem. Amado, uma das primeiras coisas que Deus curou na minha vida foi a orfandade. Eu era um menino. Já com os meus 30 anos de idade, eu era literalmente um menino. Eu tenho 44 anos de idade. E infelizmente a minha vida, eu só caí aqui com 33 anos de idade. 11 anos atrás que eu virei. Na verdade, o terceiro livro, eu estou escrevendo 3 livros. Até março do ano que vem eu vou lançar onde foi que eu errei. Depois eu vou lançar Identidade e Vocação. E depois eu vou lançar um outro livro chamado Não Nasci Homem, onde eu quero falar sobre hombridade.
sobre como nós temos que gerar a paternidade, a hombridade na vida dos nossos filhos, e muitas vezes até no homem. Deixa eu te falar uma coisa. O que a Bíblia falou que Paulo teve que fazer com Timóteo? Timóteo tinha mais ou menos aí uns 20 e poucos anos, quando Paulo adotou ele como um filho. O que a Bíblia fala de Timóteo? O que Paulo fez com Timóteo? Quem lembra? Circuncidou ele. Ai. Você consegue imaginar um homem de 22 anos sem circuncidar? Presta atenção. Não tem como alguém exercer paternidade na sua vida se você não permitir que essa pessoa toque na sua intimidade. Paulo teve que tocar no pênis de Timóteo e circuncidá-lo. Como é que é isso com o homem? Como é que é isso com o homem, irmão? Humilhante. Por isso que o processo de restauração da hombridade de alguém implica em ele se deixar abrir sua intimidade. Abrir a sua intimidade e falar: Deus, eu tenho pecados na minha vida, eu sou passivo, eu sou imoral. Juízes 17:6 diz: naqueles dias não havia reis em Israel, não havia alguém que liderasse, cada um fazia o que era bem aos seus olhos. E quando eu não tenho alguém que exerce paternidade na minha vida, eu faço o que eu quero. É assim. Amar uma família onde não tem homens, os filhos são desequilibrados, inconstantes. Uma família onde os pais são ausentes, os filhos são perdidos, as mulheres são inseguras, e eles terão sérios problemas de entender o caráter de Deus. As piores feridas da sua vida está diretamente ligada ao fato de você ter um pai que te machucou. Sabe como é que meu avô disciplinava meu pai? Meu avô subia no cupim. Você sabe o que é um cupim? Quem sabe? Quem não sabe o que é um cupim? Cupim é uma casa com um tipo de formiga que tem no pasto, que ele vai fazendo ele vai pegando barro, mistura com um tipo de saliva dele, e ele vai formando uma casa que está mais ou menos na altura de um morro, da altura desse cubo. Lá no Goiás a gente tem cupim da altura, você consegue achar cupim da altura dessa parede. E meu avô subia no cupim, quando meu pai fazia alguma coisa errada, mandava ele encolher e ficava tirando em volta do meu pai. Então olha só a referência de disciplina que meu pai teve, ao ponto dele ter que matar o próprio filho dele. Meu pai teve que aprender a ser homem dentro de uma cadeia. Meu pai matou o filho dele, no caso do meu irmão, a 32 facadas. E a primeira vez que eu abracei meu pai foi entre a grade de um presídio. Então você está ouvindo falar de alguém que foi restaurado na paternidade. Meu pai morreu de câncer há 4 anos. E ele foi embora sem me dever nada. Eu amei meu pai, amei meu pai. Meu pai se converteu. Se tornou um homem de Deus. Deus tratou a vida dele de uma forma assim muito difícil. Mas ele restaurou meu coração. E eu entendi que eu era um filho de Deus. Tem muita gente aqui com muitas feridas no coração. Salmo 27 diz: mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonem, eu jamais te abandono. Você sabe por que você não consegue fluir em Deus? Porque você não perdoa seu pai.
Você não consegue ver Deus como Pai porque você não conseguiu ver o Pai desse mundo. Por quê? Porque os nossos pais também foram crianças feridas. Por isso, olha para mim. Perdoe seu pai. Não julgue ele. Ele apenas foi uma criança ferida. Tem gente que carrega feridas profundas na alma. Não consegue perdoar os seus pais. Muitos aqui estão destruídos na vida, porque não conseguem jamais ver Deus como Pai por conta de um pai profundamente destruído. Como eu disse, eu fui muito filho. Só que um dia eu tive uma visão. E não foi olho fechado, assim, eu estava de olhos abertos. E eu vi Jesus na cruz. Jesus estava na cruz. Havia alguém do lado dele e alguém do outro lado, na direita e na esquerda. E eu vi Jesus. O rosto dele eu não via, não era nenhuma glória. Eu não conseguia enxergar o rosto de Jesus. Mas quando eu olhei de perto, eu vi que Jesus tinha 32 facadas no corpo. E quando eu olhei mais perto, eu vi que o pescoço de Jesus estava cortado, degolado. E eu ouvi uma voz de Deus falando no meu ouvido. O meu filho sentiu todas as facadas do seu corpo. Ele levou na cruz a dor do seu irmão. E ele levou na cruz o desespero do seu pai. Se você não perdoar o seu pai, Deus falou comigo, se você não perdoar o seu pai, você está dizendo que Cristo não morreu por ele. Perdoe o seu pai. Cristo morreu pelo seu pai. E você deve perdoar. Perdoar não é uma escolha, é um mandamento. Você não tem escolha. Basta você dar, você não tem que sentir para perdoar. Você tem que apenas tomar uma decisão e falar: Deus, eu perdoo. Deixa esse ódio seu na cruz hoje. Deixa o seu ódio na cruz, deixa a sua raiva na cruz. E eu gostaria de orar com você e por você. Amém? Você que não consegue, fala: pastor, eu admito, eu tenho dificuldade de ver Deus como Pai. Deus é muito mais para mim um Deus do que um Pai. Eu queria orar com você. Eu tenho autoridade para colocar as mãos na sua cabeça e você ser curado disso. Por quê? Porque eu fui curado. Eu fui curado do ódio do meu pai. E eu desejei até matá-lo. Eu queria que meu pai morresse. Eu desejei a morte dele. E Deus arrancou esse ódio do meu coração. Se você entende realmente o que Deus quer realmente, você entende que o seu coração precisa ser curado, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Seja um homem suficiente. Seja uma mulher corajosa para dizer: pastor, eu tenho feridas no meu coração. Eu tenho feridas. Eu não consigo ver Deus. Meu coração assim, eu não consigo ver Deus como Pai. Eu queria que o Senhor colocasse as mãos sobre a ferida do meu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, eu quero impor as mãos sobre você, eu quero orar por você. Dê um passo de coragem. Você que tem dificuldades com o seu pai, você que sentiu rejeição pelo seu pai, você que teve dificuldade de realmente assim ver Deus como Pai, e
também teve dificuldades com o seu pai. Você não precisa necessariamente ajoelhar. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Mas vem aqui à frente, por favor. Vamos todos ficar em pé. E eu queria te convidar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero impor as mãos sobre você.